Em nome de Jesus. Irmãos, hoje, dia 28 de maio, dia de Pentecostes, né? Um dia muito especial para a nossa igreja, até porque nós carregamos Pentecostes até mesmo no nome da denominação, né? Igreja de Deus do Brasil. De novo. Igreja de Deus Pentecostal do Brasil. Tivemos um culto maravilhoso pela manhã. A igreja ficou repleta. Os missionários, né, com os nossos irmãos dos núcleos estiveram aqui conosco. Foi um culto maravilhoso. E agora, na parte do finalzinho da tarde, nós temos a missão de trazer a palavra de Deus para cada um de vocês. Amém? Quem esteve aqui pela manhã? Você pode levantar sua mão? Amém, né? Glória a Deus. O Pentecostes, ele é uma das festas principais, né, dos judeus. Foi estabelecida. Deus estabeleceu que comemorássemos, né, essa festa, conhecida também como festa das colheitas. Nós contamos 7 semanas, a partir da Páscoa vai dar 49, né, mas o dia mesmo, né, contando com a partir do dia de Pentecostes, então 50 dias. 50 dias. Então daí vem a palavra pente, né, Pentecostes. E foi num dia muito importante de festa, né, lá em Jerusalém, que Jesus, 10 dias antes, com 40 dias, Jesus andando, caminhando com seus discípulos, depois de ter ressuscitado, ele faz uma promessa, ele diz para que eles permanecessem, né? Jesus deu uma ordem para que eles permanecessem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, né? De virtude. E aquelas 120 pessoas perseveraram em oração, homens, mulheres, a mãe de Jesus, né? O livro de Atos, Lucas explica que havia algumas mulheres ali, os discípulos e os demais seguidores do Senhor Jesus Cristo estavam ali perseverando, 120 pessoas. Eles não sabiam se entrar pela porta, pela janela, como que seria. Só sei que todos eles viram línguas repartidas como que de fogo sobre cada um deles, eles foram cheios. Ali foi inaugurada a igreja de Jesus Cristo. Ali abriu-se as cortinas para que o ministério do Espírito Santo começasse a operar na terra. Nós estamos vivendo isso até hoje, amém? Quem é pentecostal? Pode mostrar sua Bíblia assim? Crente pentecostal, cadê sua Bíblia? Segura sua Bíblia assim. Agora fica de pé em nome de Jesus. Eu falei um pouquinho aqui da nossa festa, que é para dar tempo de você descansar sentado, né? O Edivaldo tinha acabado de pedir para que os irmãos sentassem, e ficaria meio estranho eu subir e dizer, fica de pé em nome de Jesus. Então agora nós vamos fazer, como de costume, uma declaração de fé, de toda a fé que nós depositamos na palavra de Deus. E como bom soldado de Cristo, você vai bradar mais alto que eu, amém? Coloque a Bíblia assim no seu coração, diga assim comigo, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu vou aprender da palavra de Deus. Confesso ousadamente. Minha mente está em alerta. Meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu vou receber a incorruptível, a indestrutível e a eternamente viva semente da palavra de Deus. Diga assim, eu nunca mais serei o mesmo. Em o nome de Jesus. Coloque a Bíblia na cadeira e dê o maior aplauso que você pode dar ao Senhor Jesus Cristo, porque a Ele toda a honra, toda a glória, toda adoração, todo louvor. Estamos aqui por Ele, para Ele. Ele é maravilhoso. Aleluias. Agora você pode sentar. Agora esquentou. Pode tomar o seu assento. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus, nós vamos meditar ali no capítulo 13, tá bom, desse Evangelho. Mateus capítulo 13. Quero ler com você a partir do versículo 10, tá bom? Mateus capítulo 13,
a partir do versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: aproximando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhe falas por meio de parábolas? Repetindo, aproximando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por meio de parábolas? Respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é. Mais uma vez, respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é. Amém? Continue com a sua Bíblia aberta, que nós vamos meditar, tá bom? Nesse capítulo, mas vamos orar, amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus, mais uma vez, na Tua presença. Te agradecemos muito, Senhor. É um privilégio poder termos um lugar para Te adorar, para nos assentarmos, para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Espírito Santo de Deus, hoje é um dia maravilhoso na Tua presença. Hoje nós comemoramos o dia em que o Senhor foi derramado sobre a igreja. E é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem nos instrui, é o Senhor que nos faz lembrar, a palavra diz. A palavra também diz que é o Senhor quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra diz que o Senhor nos ama, Senhor. Por isso o Senhor tem ciúme de nós. Oh, Espírito Santo de Deus, ensina-nos mais uma vez. Entra nos nossos corações, entra nas nossas vidas. Nos faz compreender essa mensagem, o que o Senhor quer ensinar a cada um de nós como igreja. Abençoa-nos, estamos nesse lugar e clamamos pelo sangue de Jesus sobre nós. Sangue de Jesus sobre as nossas vidas. E no nome de Jesus, nós Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor há de fazer grandes coisas nessa noite. Muito obrigado, Senhor Deus. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz o quê? Amém. Glória a Deus. É muito interessante que o Senhor Jesus, ele no capítulo 13, no início do capítulo 13, ele começa a nos ensinar sobre a parábola do semeador. Não estavam ali somente os discípulos. E Jesus, mais uma vez, está ensinando por parábolas. Ele é mestre nisso. A gente observa na palavra de Deus, a Bíblia ela é recheada, né? O Novo Testamento é recheado de parábolas que o Senhor Jesus nos conta. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 15, tem uma das parábolas maravilhosas. Ele diz que eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ele se coloca na posição de uma videira. Jesus, ele usa coisas do cotidiano para ensinar coisas eternas. Você compreendeu? Jesus, ele escolhe coisas do dia a dia, do cotidiano, coisas que as pessoas vivem para nos ensinar coisas eternas. E aqui, mais uma vez, ele está ensinando algo maravilhoso, a parábola do semeador. Você já conhece essa parábola, mas tem algo intrigante logo após essa parábola, e são os dois versículos que nós lemos, o versículo 10 e o versículo 11. Os discípulos, eles vão lá com Jesus, após aquele ensinamento, e eles falam assim: mestre, por que o Senhor ensina por parábolas? Eu imagino que os discípulos, eles compreendiam as parábolas, mas eram tantas parábolas, e eu imagino que eles ficaram aqui, né, preocupados com essa. Eis que o semeador saiu a semear, né? Então, eles falaram: mestre, por que o Senhor ensina por parábolas? E Jesus explica. E Jesus, ele diz: porque a vós é dado conhecer o reino dos céus, né? Os mistérios do reino dos céus. Mas a ele não vos é dado. Mas a eles não lhes é dado, né? E daqui é o título da nossa mensagem de hoje. Se o ministério do Senhor Jesus Cristo, eu não sei se você sabe, mas o maior ministério do Senhor Jesus é salvar o homem. Apesar dele ter operado muitas curas, muitos sinais, maravilhas, inúmeros ensinamentos que até hoje causam um grande impacto nas nossas vidas, um impacto transformador nas nossas vidas, mas o maior ministério dele é salvar o homem. A própria palavra de Deus diz que ele não veio para condenar, ele veio para salvar. E se ele veio para salvar,
como que o Senhor Jesus Cristo nos deixa uma frase dessa, como a que nós vemos aqui na parte B do versículo 11, né? A vós é dado conhecer o reino dos céus, mas a eles não. Eu imagino que os discípulos coçaram a sua cabeça, né? Ficaram preocupados para compreender aquilo. E Jesus, ele explica, e aí eu quero que você folheie a sua Bíblia aí e abra no versículo 15. Porque surge uma pergunta nos nossos corações. Poxa, será que essa frase do Senhor Jesus Cristo não deixa a gente chocado, né? Perplexo, preocupados? Será que no reino dos céus existe acepção de pessoas? Será que Deus está escolhendo quem Ele vai salvar, quem Ele quer que entenda, quem Ele quer que compreenda? Surge essa pergunta. E eu imagino que os discípulos também ficaram preocupados com isso. Será que Ele escolhe as pessoas que vão entender e as pessoas que não vão entender, Mateus? Será que Ele escolhia? Não. Aí a gente vai compreender aqui o próprio versículo 15, o Senhor Jesus explicando. Ele diz assim: pois o coração deste povo está endurecido. Os discípulos perguntaram: Senhor, por que a eles não é dado conhecer os mistérios do reino dos céus? E Jesus explica: pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de má vontade com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os seus olhos, nem ouçam com os seus ouvidos, ou compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Não é verdade? Olha só, porque o coração deste povo está endurecido. Então nós temos aí já um dos motivos. Qual é o motivo? Diga: coração endurecido. Um dos motivos é o coração endurecido. Nós vamos aprender sobre isso. E ele continua, ele assim: e de mau grado ouviram. Então esse é o segundo motivo, diga: de mau grado ouviram. Lembra quando você era pequeno, que a sua mãe lhe corrigia? Parecia que ela estava sendo extremamente injusta com você, e você fazia aquela cara de mal criado e você ia embora. É mais ou menos assim que Jesus estava falando. Só que eles eram homens, e eles estavam ouvindo ali uma instrução de mau grado. Aquela palavra não foi boa para eles. De mau grado eles ouviam. E o que mais? E fecharam os seus olhos. Esse é o terceiro motivo, diga: fecharam os seus olhos. Então o primeiro motivo, eles endureceram o quê? E depois eles, de mau grado, eles o quê? Né? E fecharam os olhos. Esses eram os homens a quem não foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Amém? Você compreendeu? Então olha só, no nosso estudo, o apóstolo Paulo, ele até explica. Por que no reino de Deus, no meio do povo da igreja, não são muitos nobres. A gente não encontra. A gente tem até médicos na nossa igreja, né? Alguns médicos. Eu lembro que eu conheci o Adam, um médico na nossa igreja. O pastor João Nunes falava com muito orgulho, né, que o Adam era um crente da nossa igreja. Nós temos o Eric, né? O Eric é o nosso tecladista. O Eric é médico, né? Eu não lembro se temos algum outro. Temos muitas pessoas estudadas no meio da nossa igreja. Muitas pessoas estudadas, pessoas dignas de elogio, né? Porque são inteligentes, buscam conhecimento. Isso é maravilhoso. Que venham cada vez mais pessoas assim para o reino de Deus. Mas o apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios 1, né, versículo 26 e 27, o apóstolo Paulo fala algo muito interessante. E isso aqui serve muito para nós no dia de hoje. Ele diz assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu aqueles que não são para confundir aqueles que são. E ele explica, ele diz: para que nenhuma carne tenha glória diante de Deus, para que toda a glória seja do Senhor e não da carne, não do homem.
Você compreende? Então, se um homem ele tem os olhos abertos para os mistérios do reino dos céus, se um homem ele tem o ouvido aberto intelectualmente para os mistérios do reino dos céus, se um homem ele tem os ouvidos, racionalmente abertos para os mistérios do reino dos céus, a glória toda seria apenas desse homem. Você compreende? Porque ele vai dizer: eu busquei, com meu braço eu fiz, com minha força eu fui. Foi eu que evangelizei, é eu que discipulei, é eu que cuidei, foi eu que ganhei, eu. Cadê a glória daquele que merece toda a honra e toda a glória? Não é verdade? Isso aqui o apóstolo Paulo deixa muito explícito, esse versículo mexe muito comigo. Primeira vez que eu subi num púlpito para pregar numa igreja, a igreja estava lotada, eu nem sabia que eu ia ser o pregador, o palestrante. Eu disse: Senhor, por que me chamaram? E esse versículo saltou aos meus olhos. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E até o dia de hoje eu subo aqui pela misericórdia dEle. É Ele que faz tudo, gente. É Ele que merece toda a glória. A palavra é dEle. O sangue é do Filho dEle. O Espírito Santo é dEle. A igreja é dEle. Tudo é dEle, irmãos. Quem opera milagres é Ele. Quem transforma vidas é Ele. O homem não tem poder algum. Nós somos loucos, fracos. Nós somos aqueles que não são. Eu lembro que quando esse mesmo apóstolo Paulo, ele orou, ele disse: 3 vezes eu orei ao Senhor. E ele disse: a minha graça te basta. Eu imagino o apóstolo Paulo falando assim: mas eu estou tão fraco. E ele disse: pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ai, meu Deus, se a gente aprende isso aqui, nós já ganhamos, anos e anos aí na presença de Deus, no reino de Deus. Não são os fortes que são escolhidos não, irmãos. Eu fico perplexo quando a gente chama alguém, vai evangelizar alguém, convida alguém para vir na igreja, e a pessoa diz: não, eu estou primeiro arrumando a minha vida. E aí depois eu vou lá na tua igreja, conhecer a tua igreja. Oh, meu Deus, aqui que é o lugar para arrumar a vida. Não é lá fora, não. Lá fora ninguém consegue arrumar a vida. Lá no mundo ninguém arruma a vida. Ninguém arruma a vida lá fora. Eu quero ver um homem que conseguiu arrumar a vida dele e veio direitinho, santarrão para a igreja. Não tem. Aqui é um hospital de almas e ele está aqui para curar, para salvar, para restaurar, para cumprir promessas nas nossas vidas. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor pela palavra dEle? Ele merece, Ele é digno, sabe? Ele é digno de toda a honra, toda a glória, louvor, adoração. Ele é digno. Continuando aqui, irmãos, o ponto 3 do nosso estudo diz assim: o segredo está em como ouvimos a palavra de Deus. Preste bem atenção no que Jesus mesmo disse: pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Nós lemos esse texto. O ponto 4 do nosso estudo fala que Jesus ele fala das 3 coisas, e justamente o que eu pedi para que vocês repetissem. Então, o coração endurecido, Tiago, o que significa, É quando a pessoa lá ouve a palavra de Deus, Deus ele está olhando para dentro do coração daquela pessoa. A palavra de Deus está fluindo, o Espírito Santo está agindo, independente de quem está ministrando, pregando, independente. Mas no nosso coração, você que está ouvindo, no nosso coração, a gente tem uma forma de receber a palavra. Jesus ele disse que aqueles homens que não conhecem os mistérios do reino dos céus, esses homens estavam com o coração endurecido, porque Deus ele conhece o coração do homem. Ele está olhando para dentro de cada um dos corações que aqui estão. Você sabia disso? Só Ele sabe como é que você chegou aqui na igreja. Só Ele sabe. Gente, Ele conhece cada uma das suas lutas. Ele conhece cada uma das suas lutas. Cada um dos seus problemas, cada uma das suas dificuldades. E mesmo assim Ele te escolheu para te trazer para esse lugar. Ele conhece, Ele sabe. Eu quero dizer uma coisa para você.
tem coisas que só Ele mesmo pode fazer na sua vida. E Ele faz. Ele conhece seu coração. Ele está olhando para o seu coração nesse momento. Olha só. É ali que Ele vê. Quando Deus está olhando, através, a palavra está fluindo. E ali Deus está vendo se a pessoa ela vai fechar ou ela vai abrir o coração. Se ela vai endurecer o coração dela ou não. Então, eu já vi situações onde a pessoa é muito humilde, né? Às vezes um pastor, um pregador, alguém mais antigo, alguém mais humilde, fala uma palavra, fala algo até mesmo errado. Sabe? E os olhos, o coração, os ouvidos de quem está ouvindo, nós temos que ter muito cuidado, guardar os nossos corações. Guardar os nossos olhos, guardar os nossos ouvidos, porque às vezes o coração endurece de tal forma que a gente perde toda aquela bênção que Deus tem para nós. O coração endureceu. Olha, a pessoa está pregando errado, está falando de qualquer jeito, está falando de qualquer forma, errou um nome ali. O pastor nos ensinando os missionários ali embaixo. Ele disse, até eu mesmo falo algumas vezes algumas palavras erradas. E algumas pessoas mais próximas de mim falam, pastor, né? Ele disse, mas é porque eu fluía de Deus, a obra é dele, vai acontecer, independente, vai acontecer. Mas pode ser uma armadilha, né? Para que a pessoa, ela endureça o coração dela. Então, vamos guardar os nossos corações, porque Ele está olhando para dentro do coração de cada um de nós. Você está recebendo ou você está rejeitando a palavra dEle? Você é um discípulo que está preocupado com o reino dos céus, ou você é alguém do coração endurecido que já rejeitou a palavra dele, não é? A parte B ainda do ponto 4 que fala que do ouvir de mau grado. Olha só o que nós temos aí no nosso estudo. Quantas vezes, porque não gostamos da maneira como a pessoa fala, achamos que essa pessoa é inculta, né? Essa pessoa não estuda, é ignorante, é humilde demais, eu sei mais do que essa pessoa. Eu estudei bastante, não é dessa forma, não é desse jeito. Quantas vezes, eu faço uma faculdade, né? Essa pessoa nunca fez. Então, quantas vezes a pessoa ela ouve de mau grado, ela está num culto, ela está aqui impaciente, doido para que termine logo a palavra de mau grado. Deus, Ele está olhando o coração, Ele está olhando como que nós estamos ouvindo a palavra que é dEle. Ele escolheu as coisas loucas, Ele escolheu as coisas fracas, Ele escolheu aqueles que não são, para que a glória seja dele. Você já viu Deus pegar um cego e o cego ele orar e as pessoas serem curadas e aquela pessoa ela não é curada? De quem que é a glória? Se o próprio cego não consegue se curar, de quem que é a glória? Diga, de Deus. Ele faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, quando e como Ele quer. Ele sabe a melhor maneira. Os pensamentos dele são mais elevados que os nossos. Sabe, a visão dele é uma visão eterna. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sempre tem algo guardado para nós. E a palavra nos garante isso. Diz que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama Deus aqui nesse lugar? Quem ama Deus nesse lugar? Nós amamos o Senhor. Nós amamos o reino dEle, nós amamos a obra dEle, por isso que nós nos rendemos. É maravilhoso demais servir a Deus, né, irmão? É maravilhoso demais servir ao Senhor. Irmãos, a letra C do nosso estudo, do ponto 4, fala assim, de fechar os olhos para não ver. Então, quantas vezes nós não gostamos da pessoa, julgamos pela aparência, quantas vezes nós achamos que aquela pessoa não tem devido preparo, né? Nós fechamos os nossos olhos. Era isso que acontecia com aqueles homens. Eu imagino os discípulos preocupados com a salvação daquelas pessoas, preocupados, e Senhor, por que o Senhor está falando por parábolas, Senhor? A voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A eles não. Coração duro, ouvidos fechados para a palavra. Os olhos dele, Jesus ele foi rejeitado, irmãos.
Na sua própria terra natal, lá em Nazaré, ele foi rejeitado. A palavra é clara. Ele foi rejeitado até entre os seus parentes, ele foi rejeitado. Você vai no Evangelho de João, os seus irmãos armando uma trama para que ele fosse para um outro lugar, onde sabiam que ele seria apedrejado. Os irmãos, por que tu não vais para lá, para aquele lugar? Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora. Ele está lá em Nazaré e alguém se levanta e diz assim: que palavra maravilhosa, de onde vêm essas palavras? Aí um endemoniado lá na palavra diz assim: isso aí é Jesus, filho de José, filho de Maria, seus irmãos estão aqui, suas irmãs. Ele quebrou, ele tirou toda a fé que foi gerada naqueles corações. Por causa da incredulidade, a palavra de Deus diz que Jesus ele não pôde fazer muitos milagres naquele lugar. Jesus ele não pôde, Ismael, ele não pôde. Jesus ele queria fazer claro, ele está na terra dele, em Nazaré, na terra onde ele cresceu. Ele é Deus, né? Que se fez homem, se esvaziou, nasceu de uma virgem, as profecias todas falando a respeito dele. Ele vem, ele cresce, ele começa o ministério dele aos 30 anos de idade, e o ministério dele estava grande. Ele diz: eu vou lá na minha terra. Lá na terra dele ele foi rejeitado. A palavra de Deus diz que na sinagoga rangiam os dentes, rasgavam suas vestes, queriam atirar ele do penhasco, porque ele dizia que ele era o filho de Deus. Ele dizia: eu desci do Pai. Essas palavras elas eram um escândalo para aqueles homens. Mas assim é o reino de Deus. Aquele que quer aparecer, ele tem que se esconder. Aquele que quer ser grande, ele tem que ser o menor. Aquele que quer ser o maior, ele tem que servir mais. Assim é o reino de Deus. É um reino de ponta cabeça mesmo. É um reino ao contrário do que todo mundo acredita. Você imagina aqui que as pessoas que vão falar aqui são as perfeitas, as pessoas que vão estar servindo aqui são os mais perfeitinhos, escolhidos a dedo. Não é assim não. São aqueles em que ele teve maior misericórdia e salvou e resgatou da lama, do lodo, para fazer sentar entre os príncipes da terra. Oh Jesus, hoje é um dia muito importante para a nossa igreja. Ele disse: eu vou rogar ao Pai, Ele vos enviará um outro de mim, né? Ou Paracletos, ou o Espírito Santo. Ele disse: eu vou enviar um outro Consolador. Ele vos guiará em todos os caminhos. Sabe, essa promessa ela se cumpre lá no livro de Atos, capítulo 2, a partir do verso 1 do livro de Atos, né? Que era um dia como hoje, Pentecostes. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso e veemente. Encheu a casa em que eles estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, as quais o Espírito lhes concedia que falassem. Jesus ele disse para os discípulos: eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos. Grandes coisas vão vir. Só você que é pentecostal fica de pé em nome de Jesus. Esse Espírito Santo ele está aqui nesse lugar. Sabe, quando nós temos alguma dificuldade para amolecer o coração, eu quero dizer para você, Ele faz isso. Se você sentir no seu coração rejeição por algo aqui na casa de Deus, peça dele, diga: Espírito Santo, sonda o meu coração. Diga: Espírito Santo, me ajuda a compreender. Espírito Santo, me ajuda a ter prazer em ler a Tua palavra. Espírito Santo, me ajuda a caminhar de forma correta. Espírito Santo, me ajuda a me libertar dos pecados. Espírito Santo, me ajuda a viver uma vida digna de um Deus maravilhoso que me ama.
É Ele, a Bíblia diz que Ele é o intercessor, Ele é o consolador, Ele é o ajudador. Ele está aqui nesse lugar. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Não perde esse momento por nada. Não perde, não perde. Quando você não compreender, quando você não conseguir compreender a palavra, diga: Senhor, abre os meus ouvidos. Eu quero ouvir, eu quero compreender. Eu não quero ouvir de mau grado, Senhor. Eu quero viver a tua verdade. Eu quero ouvir com atenção. Eu quero ser obediente. Aliás, a palavra obediência, ela vem de ouvir com atenção, não é? Obe audire, ouvir com atenção. Senhor, eu quero ouvir com atenção. Eu não quero rejeitar. Pensa que o Espírito Santo, ele abra os seus olhos naturais, que Ele abra os seus olhos espirituais, para que você possa ver. Ele tem coisas maravilhosas para você. Ali no finalzinho do capítulo 12, a palavra de Deus diz que trouxeram-lhe então endemoniado. E esse homem não era só endemoniado, era endemoniado, cego e mudo. E ele o curou de tal forma que o cego e mudo podia falar e ver. Logo depois disso, a multidão se maravilhou e falaram: esse aí não é o filho de Davi, o prometido, o Messias? Porém os fariseus, ouvindo isso, diziam: este expulsa demônios por Belzebu. Sempre tem alguém para rejeitar o Filho de Deus. Sempre tem uma pessoa para rejeitar a palavra de Deus. Sempre tem uma pessoa para rejeitar a palavra de Deus. Sempre tem uma pessoa que ela não quer ver o que Deus quer mostrar para ela. Ela fecha os seus olhos. Deus está mostrando e os olhos dela estão fechados. Sempre tem alguém. Nós vamos louvar o Senhor nesse lugar. O grupo, os meninos vão louvar, nós vamos adorar, ter um momento de adoração a Deus. Mas sabe, eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui. E como eu falei, Ele conhece as tuas necessidades. Não tem nenhum outro lugar nesse momento onde você pode encontrar Ele, a não ser no altar. Não veja com os seus olhos naturais, não veja quem está aqui na frente. É o altar de Deus. É aquele passo de fé. São os passos espirituais, quando a tua perna ela não está mais travada no seu lugar. Quando você diz: eu vou lá naquele altar, eu vou buscar a minha bênção, eu vou lá, eu vou me derramar na presença dEle, eu vou lá e vou entregar para Ele tudo que eu preciso entregar. Eu vou lá porque eu necessito de uma cura, eu vou lá porque eu necessito de um milagre, eu vou lá porque eu quero viver novidade de vida, eu vou lá porque eu quero que as palavras se cumpram em mim. Enquanto o louvor estiver tocando, é você e Deus aqui na frente. Uma coisa é certa, Ele está aqui.